Olá, bem-vindos de volta ao nosso programa Ecologia e Política em Debate. Hoje vamos conversar aqui com o vereador Marcos José de Abreu, Marquito. Olá, Marquito, bem-vindo aqui aos estúdios da TV Floripa. Olá, Mauro, queria agradecer o convite, né? É uma satisfação poder falar um pouco sobre ecologia, sobre política, sobre essas questões que estão aí no cotidiano das pessoas que vivem em Florianópolis, né? Mas também no cotidiano do planeta, né? Então a gente está aí para conversar um pouco, falar um pouco das nossas ações parlamentares e também dessa história, né, de se construir enquanto um agente político, né, hoje na sociedade de Florianópolis, mas que tem uma história também relacionada às questões ecológicas da cidade, né? Isso, Marquito, aproveitando, eu gostaria que tu te apresentasse então novamente para o pessoal e fala um pouco da tua história. Você começou no movimento social. Isso. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, fiz mestrado também no programa de pós-graduação em agroecossistemas na UFSC. Trabalhei por muito tempo, mais de 13 anos, no CEPAGRO, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, né? Uma ONG do campo da agricultura familiar, da agroecologia, da promoção da agricultura de grupo, né? E com essa construção a gente foi trazendo o tema da agricultura urbana para Florianópolis. Desde 2003, 2004 a gente começou a discutir esse tema, e com a agricultura urbana de base agroecológica, começou a discutir os temas do gerenciamento de resíduos sólidos, da compostagem, da ocupação das áreas públicas, do diálogo com unidades de conservação, com o diálogo com modelos de saneamento ecológico. Enfim, começou a permear várias ações, né? Então, vendo a agroecologia como uma ação transversal a vários outros temas, né? Desde mobilização comunitária até respostas técnicas para problemas ambientais, e isso foi me construindo. Então a gente começou a constituir redes, né? Eu acabei presidindo também o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, um conselho importante, né? Que é o controle social das políticas ligadas à alimentação no país. Então presidi por um tempo. A gente começou a compor também instituições e redes como o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, a Associação Brasileira Slow Food, que por um período eu fui conselheiro também. Então essa construção intersetorial, essa construção tanto do controle social quanto da ação prática no território através da ONG, acabou me formando enquanto um agente público e político da cidade. Ao ponto... Isso, essa tua militância que te levou à política. Foi justamente, a gente sempre atuando lá na base, participando de conselhos, de fóruns, na incidência de política pública, no controle social, e sempre falando assim, existe um espaço que a gente chega lá e tem um limite. E a gente, exatamente, de algumas formas, faltava uma representação, uma representatividade desses setores na Câmara Municipal, até na Câmara Federal e mesmo na Assembleia Legislativa, né? Foi aí que o coletivo que compunha as nossas trajetórias e ações acabou botando pilhar. Vamos lá, de repente, se tu se candidatar, a gente faz campanha, vamos tentar ocupar esse espaço. E aí acabou que, de forma muito surpresa, muito surpreendente, muito alegre, a gente fez uma campanha com baixíssimo recurso e foi o segundo mais votado vereador da cidade, né? E continua nessas agendas, né, que eu falei. Exato. E como é que tem sido essa experiência de levar essas agendas para o Parlamento Municipal aqui em Florianópolis? Sim. Essas agendas, elas são agendas com boa aceitação da população, né? Especialmente a questão da alimentação saudável, da agroecologia, da agricultura urbana, do gerenciamento de resíduos sólidos. Mas muitas vezes, quando a gente consegue encontrar algum instrumento para a mudança de paradigma real da administração pública, da gestão pública local, e mesmo que confronte algum interesse econômico, a gente percebe que daí tem alguns freios nas nossas atuações, né? A outra questão também é que a gente conseguiu criar um ambiente, mesmo estando hoje na oposição, mesmo estando hoje num processo político de garantia de direitos, a gente consegue também dialogar com outros vereadores que têm outras posições ideológicas e até mesmo de condução dos seus mandatos para essas agendas, né? Então é um misto, é uma capacidade que eu acabo tendo técnica de defender aquelas pautas, agendas, projetos de lei que a gente tem, conjuntamente com o tecido social que muitas vezes responde, que não precisa, não é uma questão, não são projetos de lei ou ações parlamentares que vêm da nossa cabeça ou do nosso escritório, elas nascem também muitas vezes de um coletivo, de um conjunto de
elementos da própria sociedade, de movimentos sociais, e que acabam durante a tramitação do projeto indo até o final dessa defesa. Então, cria esse ambiente mais adequado para aprovação, né? A gente tem visto no cenário da política em nível nacional que há ainda uma polarização entre A e B, entre azul e vermelho, e há uma falta de diálogo, e isso impede, às vezes, esses processos de criação de normas e execução de políticas mais efetivas para a saúde e qualidade de vida do ser humano, do cidadão. Como é que é isso aqui em Florianópolis? Como é que é esse debate? Pelo que você está me falando, há um espaço maior de diálogo do que o cenário nacional. É isso que você enxerga também? Sim, existe a polarização. A cidade de Florianópolis ela ampliou as últimas eleições nacionais, federais e estaduais. Elas ampliaram a polarização entre, vamos chamar assim, entre vermelhos e azuis, assim por diante, né? Muitas vezes são colocações e um ataque direto a visões mais sociais, um ataque como se fosse um problema ser comunista ou ser socialista, né? Como se fosse algo pejorativo, muito pelo contrário, né? A gente vem defendendo pautas que é a defesa da justiça social, do equilíbrio, da equidade, né? Da garantia de direitos para todos e todas, independente da sua classe social, mas especialmente para aqueles que mais precisam. E até de opção política. E até de opção política. E a gente percebe que sim, isso afeta a política local, a gente sente isso no mandato, né? Porém, a gente, enquanto mandato, a gente tem uma capacidade de diálogo com os outros vereadores. Eu não preciso entrar no jogo político ou mesmo no fisiologismo político para defender uma questão como foi a lei da compostagem. Para eles entenderem o quanto que a gente está trazendo de benefícios para a cidade de Florianópolis, a gente não mandar mais o lixo orgânico para o aterro sanitário, mas transformar isso em resíduo orgânico que pode ser compostado e girar toda uma cadeia social e econômica da cidade de Florianópolis. Interessante, Marquito. Essa é a primeira lei sobre o tema no Brasil, então uma lei inovadora, e é interessante também porque é uma ideia que você traz da sua militância, né? A CEPAGRO tem aquele projeto muito importante que é a Revolução dos Baldinhos, e isso foi uma inspiração para esse teu trabalho, é uma continuidade do que você aprendeu nesse processo e você está trazendo para o parlamento e dando esse presente, vamos dizer assim, para a cidade, né? E quiçá até para o Brasil. O nosso programa é gravado em Florianópolis, mas ele é um programa que está na internet, ele é amplo, então a gente pode fazer com que essas ideias aqui, essa sua ideia, ela possa, né, crescer e se multiplicar por outras cidades do Brasil. Né? Isso, bem legal. A gente aprovou, né, a Lei 10.501 de 2019, que é a lei que institui a reciclagem e a compostagem dos resíduos orgânicos em Florianópolis. E ela tem uma justificativa muito clara, que é garantir aquilo que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que resíduo orgânico não é rejeito, ele é reciclável. Essa é a grande sacada, né? Então, se ela é reciclável, ele não faz sentido nenhum mandar para o aterro sanitário. Exato. O aterro sanitário, ele nem é adequado à tecnologia para receber resíduo orgânico. Porque o aterro sanitário é algo para isolar os resíduos do nosso contato, para não trazer doenças, e também do ambiente, para não contaminar o ambiente. E o resíduo orgânico é justamente um resíduo meio. Ele tem característica de ser transformado em matéria orgânica para o solo, transformado em fertilizante para o solo, em biorremediador, né? E essa foi a justificativa. Só que a lei da compostagem, ela surge desse tecido social, dessa história de atuação, já desde o professor Rick Miller, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, do projeto Beija-Flor, que teve aqui no município na década de 80, desse tecido social que hoje identifica a compostagem como o primeiro elemento para uma agricultura urbana, por exemplo, né? Que está... Quando a gente começou a trabalhar com a agricultura urbana era isso, por que vocês não plantam? Porque a gente não consegue terra boa. E aí a gente tem nosso resíduo orgânico ali na cozinha que poderia virar a terra boa, que é o princípio de uma agricultura ecológica, que é solo saudável, planta saudável, alimento saudável, né? E aí a gente trouxe esses princípios, né, de ver aquele resíduo não como um rejeito, mas sim como um reciclável. Esse tecido social que sustentou a proposta desde o início foi construído junto com esses movimentos sociais, essas entidades, essas representações. Durante a tramitação dele, as pessoas iam lá também conversar com os vereadores que pegavam a relatoria. Na aprovação estavam presentes. Durante a mudança que teve, que o prefeito mandou uma alteração, todo o processo foi acompanhado com esse tecido social. E isso acho que faz com que
a cidade de Florianópolis tem uma referência, que é essa história construída e hoje uma lei. Marquito, eu quero falar dos termos mais técnicos e de como funciona essa lei, mas você me trouxe uma questão importante, que é a participação da sociedade e o exercício da cidadania ambiental. Isso. E me parece que nesse processo legislativo isso ficou muito claro. Há hoje em Florianópolis um despertar para a consciência, não só a consciência ambiental, mas essa consciência de que para garantir direitos ambientais e sociais há essa necessidade de participação efetiva dentro dos espaços democráticos? Eu acho que a gente tem históricos, né, aqui na cidade de muita luta ambiental, assim, e até uma luta que foi super importante. A gente tinha um lixão no Itacorubi e foi fechado porque ambientalistas se acorrentaram na frente do lixão, na época do Movimento Ecológico Livre. Isso mesmo, na época do Movimento Ecológico Livre. Então a própria Parque da Lagoa do Peri foi criado assim. Outras unidades de conservação em Florianópolis foram ativismo pesado do movimento ambientalista. Eu vejo que a gente eu sinto falta hoje de um movimento ambientalista que segura mais uma onda, assim, que seja mais incisivo no momento que necessário. Vejo o movimento ambientalista um pouco mais no sentido de qualidade de vida, melhoria da vida, melhoria do bem-estar, né? Mas eu acho que essa junção a gente está borbulhando Florianópolis no que se diz respeito às questões ambientais, e sinto que a gente está caminhando por um processo desse. A gente tem aí várias questões a serem tratadas em Florianópolis. O saneamento ambiental ou esgotamento sanitário, ele é necessário e urgente. A gente percebe que a questão da drenagem, da ocupação do solo, da ampliação da ocupação e de um modelo de cidade que quer se triplicar em número de habitantes, insuficiente e não coerente com as nossas condições ecossistêmicas e de paisagem, né? Então eu sinto que a gente tem aí um tecido social histórico de movimento ambientalista, um movimento ambientalista hoje mais pautado pela qualidade de vida, por vir aqui para essa cidade maravilhosa e conseguir ter uma qualidade de vida melhor, mas eu acho que a gente está precisando reunir esforços e resgatar o movimento ambientalista que segurava e era mais incisivo em momentos decisivos, sabe? Movimento ambientalista mais ativista. Mais ativista. Eu acho que essa coisa vamos chamar assim, do capitalismo verde, de transformar tudo em pequenos negócios, em empreendimentos, acaba te retirando um pouco dessa força, desse ativismo mais incisivo em alguns momentos, e que são necessários. Cada um cumpre a sua tarefa, sabe? Claro. Mas mesmo fora do movimento ambientalista, como você vê o cidadão comum de Florianópolis envolvido com essas questões? Há ainda uma necessidade desse despertar, ou você já vê que há um caminho para que isso aconteça? Eu vejo que a população em geral, eles acompanham muito algumas campanhas, como a questão do lixo marinho, a questão da compostagem, da agricultura urbana. Tanto é que esses programas, agricultura urbana, hortas, compostagem, limpeza de praia, ele cresce muito rapidamente, né? E isso é super importante, porque é sim uma característica de uma cidade que as pessoas estão aqui buscando uma qualidade de vida e conscientes dessa qualidade de vida, não só buscando. Muitas daqueles que foram os colonizadores, que estão aqui há mais de 200, 300 anos, eles demonstram essa relação íntima com o ambiente e demonstram conhecimento da dinâmica da natureza, né? E isso é vamos dizer assim, é uma riqueza que nós temos e que ela, sim, é importante para ações mais incisivas quando necessárias, né? Eu vejo hoje que a questão do esgotamento sanitário, a questão de que cidade a gente vai querer para o futuro, em termos de ocupação, e que modelo de ocupação são esses, que daí tem reflexos na questão da mobilidade, reflexos na questão da qualidade de vida, né? E especialmente na capacidade de suporte dessa cidade, que tem uma característica insular, né? Então... a gente está aqui falando desse despertar de consciência da população, e esse processo que você traz com essa lei de compostagem, ele pode ser também um processo educativo, um processo de ecoalfabetização, porque leva as pessoas a lidarem mais com o seu resíduo, e isso é um processo de aprendizagem também. Mas me conta como é que está previsto isso na lei.
todas as unidades habitacionais da cidade vão ter que fazer a sua própria compostagem. Explica um pouco como é que funciona isso. A lei da compostagem, ela fala primeiro que vai ser uma ação de responsabilidade do poder público municipal de não permitir mais o envio dos resíduos orgânicos para o aterro sanitário de forma gradativa. Então, já no primeiro ano, no dia 5 de julho de 2020, o município vai ter que comprovar que deixou de enviar 25% dos resíduos orgânicos. Hoje, Florianópolis produz, em média, entre 600 e 700 toneladas de resíduos sólidos por dia. 35% desse montante são os resíduos orgânicos. Que economia para o município, hein? 35%. Nós temos uma previsão agora da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o gasto, a previsão de gasto do ano que vem, 2020, só para enterrar lixo, só para pagar por aterro, 37 milhões de reais. 37 milhões de reais. É maior do que todo o orçamento da assistência social. É 3 vezes mais do que está previsto no orçamento para toda a política de cultura e esporte. Então a gente está falando, 35%, 1/3 desse valor não precisa ser gasto mais lá com o aterro sanitário. Ele pode ser reinvestido no sistema. Reinvestido no sistema significa comprar equipamentos adequados, dar condições adequadas para os trabalhadores que fazem a coleta da CONCAP e ter relações com associações e cooperativas comunitárias que podem fazer a reciclagem desses resíduos. Isso vai ser descentralizado ou vai ser centralizado? Isso. Então a lei ela prevê essa obrigatoriedade gradativa, 25% no primeiro ano, 50% em 2021 e de 2021 a 2030 os outros 50%, de forma gradativa, alcançando os 100% dos orgânicos. E isso vai acontecer, na lei ele diz que o município tem 180 dias agora para regulamentar, quer dizer isso, como é que vai acontecer? Exato. Porém o mandato junto com esse tecido social tem construído uma proposta que eu vou mandar em forma de indicação, que é um instrumento parlamentar que nós temos, que são propostas para essa regulamentação. Como é que vai acontecer na nossa ideia que a gente está construindo? Que inicia-se com a coleta seletiva de podas e verdes. Então, não faz sentido nenhum a gente botar um saco de lixo de folhas, de grama ou de podas da sua casa e ele ir para o aterro sanitário. Então, vai ter um dia por mês da coleta seletiva de podas e verdes nos bairros. E essas podas e verdes eles vão para locais adequados, sejam bases da CONCAP ou sejam espaços comunitários, para trituração e servir de matéria-prima para compostagem, de material estruturante. Também vai acontecer uma coleta seletiva de orgânicos alimentares, que vai começar em alguns bairros. Essa coleta seletiva de orgânicos vai ser realizada pela CONCAP, só que quando coletado ela pode levar para um pátio de compostagem como o Pacuca, ou um pátio de compostagem como o da Revolução dos Baldinhos, ou um pátio de compostagem de um grupo comunitário no Rio Vermelho. Então, essa é a proposta que nós estamos fazendo. Além disso, incentivar a compostagem doméstica, incentivar a compostagem institucional em escolas, creches, centros de saúde e incentivar com que os CNPJs também pratiquem compostagem próximo da sua produção e geração de resíduos. Esse incentivo, que instrumentos são utilizados para esse incentivo? Tem algum instrumento tributário ou esse incentivo é por meio de campanhas publicitárias? Como é que funciona esse incentivo? Na lei é importante a gente não pôde legislar sobre a questão tributária e de taxas naquele momento. Por quê? Porque tem que ser uma lei específica. Exato. Que é uma lei que a gente chama que é uma lei que mexe especialmente nas questões tributárias. Ela precisa ser uma lei complementar, a gente fez uma lei ordinária em relação à obrigatoriedade da compostagem e da reciclagem dos orgânicos. E a lei que mexe sobre taxação, tributação ou incentivos tributários ou fiscais, ela tem que vir por outro intermédio, que é o que o Executivo já está tentando elaborar, uma nova legislação referente à questão de taxa ou tributo ou tarifa dos resíduos sólidos. Mas a forma de incentivo é campanhas daquele valor que a gente paga para o aterro, ele pode ser retornado para o sistema com equipamentos e com campanhas educacionais, campanhas de doação de composteiras domésticas, campanha de incentivo ou mesmo de pagamento por serviço ambiental urbano, gestão de resíduos, por exemplo, da Revolução dos Baldinhos, que hoje já deixou de mandar para o aterro sanitário mais de 120
1.000 toneladas nesses Olha últimos só. anos, né? Nesses últimos 11 anos de atuação, e que poderia muito bem ser reintegrado a esse sistema, né? Só para ter uma noção, Mauro, a gente paga hoje 15 centavos por quilo de resíduo enterrado. 15 centavos por quilo. Um catador que coleta, a prefeitura, a Concap coletou o vidro, levou para o catador. Aquele vidro triado, selecionado e vendido, os catadores conseguem no máximo 3 centavos por quilo. É uma disparidade. Então a prefeitura, nós pagamos, a prefeitura paga com os nossos tributos 15 centavos para enterrar. E o catador, se reciclar, consegue ganhar 3 centavos por aquilo. Olha a injustiça que... A gente pode entrar aqui num campo tributário, de debate sobre de pagamento de imposto, não pagamento de imposto, de tributo, de taxa, mas o que a gente vem fazer o debate é da injustiça tributária e das taxas, né? Para que sistema econômico e ambiental a gente está contribuindo com essas questões. O mesmo debate é saber que agrotóxicos no Brasil não pagam nenhum tipo de imposto, nem ICMS, nem taxa de importação, né? São injustiças ambientais e sociais que a gente tem que colocar no debate, né? Então, esse tema ambiental é importante ser tratado também como um tema de justiça social. Isso. E é um tema que proporciona aí geração de empregos e renda para as comunidades também. Uma outra opção, Marquito, que a gente tem em Florianópolis é trabalhar de forma efetiva e eficaz as nossas unidades de conservação. A gente tem visto que nos últimos anos Florianópolis tem buscado se adaptar ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas, na minha opinião, é um trabalho ainda incipiente. A gente precisa melhorar muito ainda o sistema municipal aqui de unidades de conservação. Como é que é a tua percepção a respeito da gestão e implementação de unidades de conservação municipais em Florianópolis? Eu tenho uma visão que hoje com a Prefeitura Municipal poderia dar muito mais importância em termos de recursos, estrutura, pessoal para esse setor, tendo em vista que boa parte do território da ilha de Santa Catarina é composta por unidades de conservação, e isso poderia ser um grande atrativo turístico, econômico, social e de qualidade de vida para toda a população. Mas se a gente for olhar para hoje o Departamento de Unidade de Conservação da Floran, ele tem lá 3 pessoas trabalhando. 3 pessoas e que fazem um trabalho muito importante. Imagina multiplicar essas pessoas por 10, que seria, né, um número importante para a cidade, porque ter uma equipe em cada unidade de conservação, por exemplo. Então vê assim que tão poucos ainda fazem muito. Ao mesmo tempo, a gente não vê isso refletido no orçamento do município. Eu vejo hoje, na minha condição enquanto vereador, a gente só muda política pública, só muda de paradigma se isso estiver refletido no orçamento municipal. E quando tu vê que a gente paga muito mais para enterrar lixo do que investir em unidade de conservação, aí tem um problema de concepção do próprio modelo de cidade, ou do modelo de política que está sendo feita pela administração atual. Por isso a gente tem que levar a ecologia, a gente tem que ver a questão dos resíduos como recurso, a gente tem que ver as unidades de conservação como instrumentos de mudança social, econômica e paradigma de turismo para essa cidade. E por isso que eu vejo hoje que a gente não consegue avançar como a gente poderia e tem condições de avançar na adequação ao SNUC das unidades de conservação e da política das unidades de conservação, porque isso não é prioridade para esse governo. Não é prioridade porque a prioridade são outras. A prioridade, de repente, é a marina da beira-mar. A prioridade é despoluir a beira-mar para depois vender um projeto de marina. A prioridade está em outros setores e não naquele que a gente vê de forma sistêmica. E, inclusive, isso afeta sobremaneira o planejamento turístico, porque uma vez que você investe em unidades de conservação, é um tipo de turismo que você está trabalhando. No momento que você decide investir em marinas, esse é um outro tipo de turismo. Então há aí uma falta de visão estratégica de usar o que Floripa tem de melhor, que é a sua capacidade natural. Há também um outro tema importante, que é a questão dos mecanismos financeiros do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que nos parece que a cidade não está sabendo utilizar. Por exemplo, a lei prevê que a Companhia de Águas e a Companhia de Energia Elétrica, quando utilizem
recursos de unidade de conservação, e a gente tem o clássico caso da Lagoa do Peri, temos também o Parque das Dunas da Lagoa da Conceição, Parque do Rio Vermelho, que tem o aquífero ali, etc. E não há uma contrapartida, que é dever legal, tanto da Casan aqui em Florianópolis, quanto da Companhia de Eletricidade, de dar uma contrapartida para a gestão de unidade de conservação, e seria um recurso que não sairia nem diretamente do orçamento da Prefeitura. Então, deve-se aí ter uma estratégia melhor para tratar com esse bem ambiental muito importante que a gente tem aqui em Florianópolis, que são as unidades de conservação. Como é que estão esses trabalhos a esse respeito na Câmara Municipal, Marquito? Então, a gente tem lá uma discussão do mandato, que é a questão dos bens comuns, né? A gente vê toda essa questão, os resíduos, quando tratado como bens comuns, os espaços públicos, as unidades de conservação, são bens comuns que devem ser aproveitados e utilizados por todos de forma igualitária. Quando algum agente público ou privado, ele utiliza daquele bem comum para um benefício econômico e transforma aquele bem comum numa mercadoria, ele tem sim a obrigação de retornar para a sociedade da mesma forma com que ele explorou aquele bem comum. Porque aquele bem comum ele deve ser de uma forma protegido e cuidado e manejado suficientemente para ele garantir a nossa vida, seja das próximas gerações. Então a gente está falando do que a gente quer para o futuro e para as próximas gerações da cidade, né? E nesse sentido a gente percebe que muitas vezes esses bens comuns historicamente no país e na cidade são frutos de exploração daquele bem comum para benefício e transformado em mercadoria para riqueza de poucos em detrimento da não utilização da grande maioria, né? Então a gente vê isso acontecendo. Quando a gente vê uma concessão de uma empresa que explora a água, ou que ela explora a água de uma unidade de conservação, e depois ela trata esgoto e joga aquele tratado num aquífero, ou numa outra unidade de conservação das dunas, e ela não dá nenhum retorno para a sociedade, e quando a sociedade, inclusive, solicita que ela faça daquele trabalho que ela tem para fazer para a sociedade de forma ecológica, como uma unidade de tratamento ecológico, com bacia de evapotranspiração, wetlands, jardins filtrantes, ela ainda te dá um retorno dizendo que é o único modelo que se pode, são modelos mais degradantes. Então, eu vejo que a gente tem que ter políticas adequadas, a gente tem que fazer enfrentamentos, mobilizar a sociedade e entender que a gente está falando de bens comuns. Entender que a gente tem soluções baseadas na natureza e de entender que não dá para transformar a natureza em mercadoria em detrimento a explorar aquele ambiente e desqualificar a vida e mesmo retirar a qualidade de vida de toda a população, né? Exato, Marquito. E o espaço de debate sobre esse tema na Câmara de Vereadores, tem esse espaço? Como é que está funcionando? Legal. Eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão ordinária da Câmara por onde tramita os projetos ligados ao meio ambiente. Agora eu vou assumir no lugar do Pedrão a frente parlamentar das unidades de conservação, então a gente quer chamar a sociedade para fazer um planejamento até o final do ano que vem conjunto dessas questões, né? A gente também tem um projeto tramitando na Câmara que é uma mudança da lei orgânica atribuindo o direito à natureza, então transformando a natureza em sujeito de direitos, né? Que é um debate internacional puxado pela Pachamama. A gente vem se organizando também num coletivo chamado Subverta, que é um coletivo que fala contra a exploração, contra a dominação, a favor da vida, né, e da qualidade de vida. Então a gente vem discutindo esses temas por ali. A Câmara é um espaço ainda de poder representativo, vamos chamar assim, né, é um órgão legislativo que tem que ser um órgão distante do executivo como fiscalizador, mas também ali o mandato tem que ser um espaço de diálogo entre as necessidades do cotidiano das pessoas, das comunidades, dos coletivos, com a obrigatoriedade que tem o Poder Executivo de realizar políticas suficientes para atender a população de forma adequada, né? Então, são espaços, a gente coloca ali o mandato à disposição de quem estiver assistindo e acompanhar essas legislações que a gente vem aprovando, essas que estão tramitando na Câmara também, né? Assim como referências tanto para o Estado de Santa Catarina quanto para o Brasil. E também dizer que convidar a todos para participar da Frente Parlamentar das Unidades de Conservação. Eu sou vice-presidente da Comissão da Frente Parlamentar de Saneamento, onde o vereador Lino Pérez é o atual presidente, né? O tema do emissário submarino que vai ser lançado lá no sul da ilha, da estação de tratamento de esgoto do Rio Tavares, são temas quentes da cidade, a gente precisa qualificar essa discussão.
até porque tem uma sociedade, como a gente falou, que tem condições de sustentar um projeto de saneamento ecológico descentralizado. Nós temos território para isso, temos condições ambientais e ecológicas para isso, né? E fundamentalmente reduzir a especulação imobiliária, o crescimento desordenado da cidade, porque se a gente crescer infinitamente, mais demanda vai ter de outros emissários, etc. A gente precisa planejar isso de forma correta, de forma eficaz, de forma participativa, de forma séria realmente, para evitar que a gente tenha daqui a pouco que jogar esgoto no mar, nos nossos aquíferos, etc. Marquito, a gente está aqui terminando o nosso programa. Eu gostaria que você então desse suas palavras finais. Legal. E a gente agradece pela tua participação. Legal, Mauro. Quero agradecer, parabenizar também a TV Floripa e aqui o programa, né, por esse espaço democrático de colocar as questões ambientais e políticas num contexto, né? Elas não são separadas, né? Muito pelo contrário, elas são intimamente relacionadas, né? Dizer que a gente tem um compromisso de ver as soluções baseadas na natureza, de ver os resíduos e mesmo o saneamento como recurso e não como problema, né? A gente tem também esse compromisso de ver e de tratar aquilo que é bem comum, que seja apropriado e que seja garantido o direito de todos e todas de ter aquele acesso aos bens comuns, e de questionar quando esses bens comuns se transformam em mercadoria, porque daí é o problema que a gente tem da exploração da natureza, né? E dizer que a gente está ali com alguns instrumentos na própria Câmara Municipal, como eu falei, à disposição de toda a população. Quem quiser entrar em contato com a gente tem nas redes sociais nossos endereços ali, e-mail, Instagram, WhatsApp. Então, agradecer mais uma vez a gente poder fazer esse bate-papo franco, né? E a gente precisa entender que nós temos um compromisso com as gerações futuras, né? O planeta como um todo, ele está agonizando no sentido da pressão que nós, enquanto seres humanos, nesse modelo econômico de consumo inconsciente, vamos chamar assim, um consumo assoberbado, tem causado de impacto nesse território. E a gente pode ter consequências drásticas no sentido de não prever as gerações futuras com toda a qualidade de vida que nós podemos ter. Então, nosso mandato está a serviço disso, a serviço da ecologia e da justiça social, né? Obrigado, Marquito. Nosso programa Ecologia e Política em Debate é um programa destinado a fortalecer os processos participativos, a fortalecer a cidadania ambiental. A gente busca levar informação de qualidade para que a gente possa realmente transformar a nossa qualidade de vida e torná-la cada vez melhor, garantindo aí o funcionamento dos ecossistemas que nos dão a vida. Muito obrigado e até a semana que vem. Obrigado, Marquito. Valeu, obrigado, pessoal.